as 14 melhores ferramentas de inteligência artificial que eu espero que me ajudem a ganhar muito dinheiro nos próximos anos e de repente você também, se você prestar atenção aqui. Nesse vídeo você vai descobrir algumas ferramentas para limpar, cortar, editar os seus vídeos e áudios automaticamente, a melhor ferramenta gratuita para transcrição de vídeos e áudios e como gerar resumos super rápidos de qualquer vídeo no YouTube com essa ferramenta gratuita. E uma extensão boba que turbina o ChatGPT e todas as outras ferramentas parecidas para tu conseguir usar, e qual a melhor ferramenta para você conseguir as notícias mais frescas e atuais usando inteligência artificial. Bora começar então. A primeira delas é esta aqui que se chama Perplexity. É uma muito boa que inclusive tem aqui uma extensão no Chrome que tu pode usar, que eles se posicionam meio como uma extensão da navegação para tu não só fazer perguntas para a inteligência artificial, mas usar também pesquisas. Em uma das entrevistas com um dos seus fundadores, eles falam que o certo, o que eles acreditam e defendem, é que o mundo não deveria ser só indicar links, mas sim indicar respostas. E é isso que eles fazem de certa maneira. Então aqui eu posso perguntar qualquer coisa em português ou inglês do tipo, me indique ferramentas de IA. Por exemplo, e aí ele vai fazer uma pesquisa não só na base dele, assim como uma pesquisa de outras ferramentas que ele conheça, inclusive indicando os links de onde ele tirou essas informações. Por que isso é útil e como é que eu uso aqui? Até, por sinal, todas as ferramentas aqui que eu indicar não foram ferramentas que eu vi os outros falando como é legal, de como eu acho que pode ser possível, de como no mundo maravilhoso dos sonhos isso pode ser legal. São ferramentas que eu uso hoje nos meus negócios que eu tô te indicando. Então só tô indicando aquelas que eu realmente uso e essa eu gosto de usar para quando o ChatGPT ou o Claude, que a gente já vai ver em seguida, são limitados de algumas maneiras. Então, por exemplo, recentemente eu pesquisei sobre o que aconteceu com o Sam Altman, caso tu lembre dessa história, e ele fala que não só o que aconteceu nesse relato, quais são as fontes do que aconteceu com seus empregados e tantos outros, cita as fontes de onde ele está fazendo o resumo dessa resposta, e aqui no lado, inclusive, perguntei para ele gerar algumas imagens que, por exemplo, se eu estivesse criando um artigo, um e-mail, alguma coisa assim, eu podia usar elas como referência para incluir. Já a segunda ferramenta que eu tenho aqui é uma que se chama Descript, é nesse site que eu estou aqui, que tem este símbolo aqui, e é uma ferramenta muito boa que eu já vou te mostrar como é que ela é em prática. E o link de todas as ferramentas depois vão estar aqui abaixo na descrição, beleza? Mas como é que ela funciona? Qual que é a moral dela? Eu tenho ela aqui aberta e a grande sacada dela é, na verdade, um conceito muito simples, mas que funciona muito bem, porque o que eles fizeram é conectar a transcrição do vídeo com o meu vídeo em si. Então o que significa? Quando eu subo o meu vídeo aqui na ferramenta, essas duas coisas não são desconectadas. Isso significa que, por exemplo, vamos supor que eu errei algo no meu vídeo e eu pego essa parte aqui e escolho. Isso aqui, ele está literalmente pegando aqui na linha do meu vídeo e quando eu apagar, ele deleta esta parte do vídeo. Essa que é a grande, digamos, a grande sacada, só que isso permite fazer tantas outras coisas que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque não é o propósito desse vídeo, mas caso tu queira, deixa o comentário aqui embaixo que de repente eu faço um vídeo só sobre isso. Ele permite criar transcrições, permite criar aquelas legendas que aparecem mais coisas do que está acontecendo e além disso, olha que bacana, se eu vier aqui em ações, tem algumas das funções e tem esta aqui, que é basicamente encontrar os silêncios e deletar automaticamente. Aqui eu posso colocar, por exemplo, que é 1 segundo ou mais, que geralmente são aqueles erros que eu parei na gravação, que são indicados por esses pontos, e eu posso simplesmente clicar para reduzir todos e pum, ele agora automaticamente já cortou no vídeo, mais aqui alguns detalhes, os silêncios que eu tinha feito na hora de gravar, que eu podia ter errado. Tem uma outra também de cortes, que pega esse vídeo e já acha os cortes para depois postar, por exemplo, no Reels e no YouTube Shorts e TikTok, que eu já vou te mostrar, fica ligado. Porque antes eu preciso te mostrar a terceira ferramenta aqui, que é esta aqui, se chama Auphonic, como está escrito aqui, Auphonic. Por que ela é muito boa? A maneira que eu faço, eu vou te mostrar como é que eu uso. Aqui tem algumas das aulas e podcasts que eu gravo, então ela se encaixa muito bem na maneira como eu produzo, porque como eu fazia no passado, que eu gravava, por exemplo, um vídeo, um podcast ou qualquer coisa, esse arquivo eu tinha que enviar para um editor que ia fazer toda a limpa, deixar bonitinho, tirar o silêncio, acertar os graves e tudo mais, para depois me devolver e postar. Essa ferramenta faz tudo isso e além disso, hoje, para clientes pagos, eles oferecem até uma transcrição, subtítulos e tantas outras que tu pode usar. Então, por exemplo, eu subo as minhas aulas que vai para o meu curso
para limpar o som, tirar qualquer ruído, e eu subo também podcasts para já gerar um MP3 e enviar para minha ferramenta de publicação. E o mais legal é que ela permite também conectar depois com a outra ferramenta de cortes para não só gerar os vídeos mais longos, mas já tirar texto e além de gerar os cortes em si que vão para as redes curtas. Só para te dar um exemplo de como é que eu uso, eu tenho, por exemplo, esta pasta aqui que está conectada no meu Google Drive e aqui basta eu subir os meus arquivos, aqueles que eu quero editar, que isso já vão ser processados automaticamente para essa pasta aqui, gerando não só os vídeos já prontos, traduzidos, com todas as versões de vídeo, MP3, a própria transcrição com algum HTML aqui, que eu consigo para, se eu quiser baixar e gerar um PDF dessa página, para, por exemplo, colocar no meu curso, pode ver que ele gera as notas, os sumários, um sumário curto, toda a transcrição do meu vídeo, inclusive indicando onde ele acredita que de repente ele pode ter errado. E tudo isso porque eu configuro aqui nas configurações, que de novo eu também não vou entrar em detalhe porque daí o vídeo vai ficar muito longo, mas eu já configuro para ele fazer tudo isso automaticamente. A quarta ferramenta que eu gosto é essa aqui chamada Chat PDF. O que eu gosto dela? É legal porque eu posso clicar, subir um arquivo meu PDF e eu posso agora conversar com esse PDF, por isso o nome Chat PDF. Tem uma outra ferramenta que eu uso, que eu prefiro para fazer isso, que eu já vou mostrar, mas essa aqui funciona muito bem, que tu pode ver que ele já entendeu o que é, isso aqui é a transcrição de uma aula minha do meu treinamento, e eu posso, por exemplo, fazer uma pergunta, como escolher o público certo para o meu produto ou serviço. Então isso é muito bom quando a gente tem, por exemplo, algum PDF ou algum arquivo, que ao invés de a gente ter que ler ele por extenso, tudo que ele tem a falar, eu posso simplesmente subir nessa ferramenta e literalmente conversar com o chat PDF para ele me dizer o que tem aqui, porque o legal é que não só ele indica algumas das coisas que no caso ele está usando a minha transcrição, mas ele fala de onde ele pegou essa informação no conteúdo. Então ele vai indicando onde que eu tenho que ir na página para dizer como usar. Já na quinta ferramenta, que é esta aqui chamada Replicate, essa aqui é um pouco mais avançada, alguns dos pessoal aí mais técnicos e programadores vão conseguir tirar mais proveito dela, mas para que ela serve para pessoas como eu que não entendem tanto assim de programação? Tu consegue usar e testar e rodar muitos modelos de inteligência artificial aqui dentro. Vou te mostrar dois exemplos que eu uso bastante. O primeiro deles é para remoção de fundo de algumas das fotos. Então, por exemplo, aquelas fotos clássicas com aquela cara de mongoloide, porque dá um CTR maior no YouTube, eu subo aqui elas, que são fotos de um vídeo, e ele pega e tira o fundo para mim, que agora eu vou passar para o meu designer para a gente criar a capa. E outra é essa aqui, que se tu visitar esse cara aqui, Real ESR GAN, ele é um tipo de correção de imagens que serve para aumentar a imagem várias vezes e inclusive fazer algumas correções na face se tu marcar este botãozinho aqui. Então é só tu marcar, dizer o quanto tu quer aumentar a imagem e ele faz esse tipo de resultado que dá para ver. Já aviso, algumas vezes dá erro dependendo do tamanho da imagem, então não é 100% confiável, mas já usei várias vezes com bastante sucesso. A nossa sexta ferramenta para geração de imagens é o Leonardo.ai, que no caso, se tu ainda não viu, tem no meu canal um vídeo que eu falo a respeito disso aqui, que é este vídeo aqui, grátis limitado, é só procurar isso aqui, igual o Midjourney, mas grátis. Aqui eu falo, e caso tu queira saber mais sobre o vídeo de Midjourney, eu fiz um vídeo completo, bem curtinho, mas bem editado, de 4 minutos de como aprender o Midjourney. Mas o que é o legal dessa ferramenta? Ela tem a qualidade quase tão boa quanto o Midjourney, considera um pouco abaixo, mas ainda assim muito boa, e tu pode usar gratuitamente. Ela tem um limite, sim, tu tem 150 créditos por dia, que eu não lembro quantas imagens dá, mas dá boa. Dá bastante imagens por dia, provavelmente mais do que tu precisa, ou em último caso, o GPT agora tem o DALL-E 3, que gera imagens muito boa se tu é assinante do GPT Plus. Já a sétima ferramenta é muito boa para gerar transcrições e se chama Assembly AI. Ela tem uma API, se tu não entende o que é API, não vai usar isso, não tem problema nenhum, mas ela serve para conectar em outros aplicativos para tu criar o teu próprio, mas eu não uso dessa maneira, porque aqui, se tu visitar um link aqui que tu tem o Playground, ou procura no Google Assembly Playground, ou se eu descer aqui a tela tu consegue ver, que é este link aqui, qual que é a moral? Tu consegue subir arquivos para fazer a transcrição. Então, por exemplo, eu pego um dos episódios do Alex Hormozi, que eu quero ter a transcrição no meu arquivo, porque eu tenho um segundo cérebro dele usando o Obsidian, que eu não sei se tu usa ou não, mas eu uso bastante, e nisso eu jogo para cá. E o que ele faz? Exatamente isso. Ele faz a transcrição completa de todo o texto com alta qualidade e bem rápido. Isso agora eu vou salvar como arquivo, mas serve para fazer de qualquer arquivo e em praticamente qualquer linguagem que a gente precisar. Já a oitava ferramenta, ela é muito útil para se conseguir notificações
notícias em tempo real. Quer dizer, isso quando ela estiver liberada, porque eu já assinei a versão do X Premium Plus, porque eu queria acesso ao Grok, que é a versão de IA do Elon Musk, que ele fez depois de comprar todo o Twitter, e qual que vai ser a grande sacada deles. Essa é uma que eu não posso dizer que eu estou usando neste momento, mas eu planejo, tanto por isso que eu assinei a conta mais cara, porque é a única que dá acesso a isso, mas qual que é a grande sacada que vai ajudar bastante? Não só tem uma inteligência artificial por trás, mas ela estará conectada à base do Twitter. E o Twitter, ou o X hoje em dia, eu considero um dos melhores lugares para se conseguir as notícias frescas e de última hora. Então imagina isso combinado com IA. É um pouco parecido com o que a gente viu na outra ferramenta do Perplexity, que usava para pegar notícias e fazer um sumário para a gente. Aqui tu vai conseguir fazer isso usando com as informações do Twitter. Então para quem trabalha com isso vai ser brutalmente importante. Já a nona ferramenta é um grande concorrente do ChatGPT que eu já cobri aqui no canal antes, que é da Anthropic, o Claude. Ele é muito bom em termos de o que eu preciso diariamente, muitas vezes supero o ChatGPT, principalmente quando eu preciso trabalhar com arquivos grandes. Lembra quando eu tinha falado antes no chat PDF? Eu prefiro usar aqui para fazer. A única coisa é que eles não estão liberados ainda para o Brasil. Então, se tu quiser saber como criar uma conta, tu pode visitar o meu canal do YouTube e aqui tem este vídeo aqui com essa capa. Adeus ChatGPT, essa IA desconhecida vai explodir sua cabeça. Assiste esse vídeo que eu ensino e depois dá uma olhada nos comentários que eu dou mais algumas dicas de como criar a tua conta, porque na boa, vale a pena e muito. Eles têm uma janela de contexto maior, eles não acessam a internet, mas eles conseguem trabalhar melhores com arquivos e arquivos maiores principalmente, que em algumas tarefas, por exemplo, de copy e criatividade que eu uso muito no meu negócio, deu resultados bem melhores. Inclusive tem outras ferramentas como esta que está aqui na sua tela, que eu ainda não falei muito, mas caso vocês queiram saber, diz aqui nos comentários, porque tem outros concorrentes, além do Claude para o ChatGPT, que funcionam muito bem e que vale a pena a gente conhecer. Número 10, nós temos uma ferramenta para criação de chatbots, que é muito interessante e não é esta. Talvez você já tenha ouvido falar dessa do Chatbase, talvez inclusive você já tenha comprado uma das licenças vitalícias que saiu no AppSumo, só que, uma notícia, tem outras que são gratuitas e possivelmente melhores. Por quê? Porque eles têm um sistema diferente por trás e é esta aqui, que é a DeFi. Se escreve assim, é DeFi.ai. Ela é uma ferramenta muito boa, ela é open source, então tu pode usar no teu próprio servidor ou como tu quiser. Eles têm aqui o código deles no GitHub e a ferramenta deles de vetorização e embeddings, que é o que tu usa para treinar com os teus próprios documentos, é muito boa. É uma das melhores de todas as ferramentas que a gente testou em termos de IA. E olha que a gente testou umas quantas, como por exemplo essa VoiceFlow, que é uma das melhores e é muito boa. Isso por quê? Porque a gente está, quando eu falo nós, eu e alguns parceiros, estamos desenvolvendo um grande projeto de chatbot para uma empresa aí na casa dos 10 dígitos de faturamento ao ano. Então, não é nada pequeno e a gente está testando a fundo e tudo que eu descobri, a vantagem é que eu vou reportar aqui neste canal em outros lugares. Então não esquece, assina e ativa o sininho para não perder as novidades. Já a 11ª ferramenta eu trago com, digamos, feliz da vida, porque antes só podia usar na porcaria do Microsoft Edge e agora eles finalmente liberaram para usar no Google Chrome. De quem eu estou falando? Estou falando do Microsoft Copilot. Não confundir com o Bing, que é direto no navegador deles. O Copilot é uma versão já muito mais turbinada e que eu já testei umas quantas vezes e funciona muito bem. Ele é parecido com alguma das outras ferramentas que eu falei aqui, que não só ele tem a IA, que eu consigo, por exemplo, lhe dar algumas sugestões do que fazer. Pode ver que ele fala aqui Copilot with Bing. Então, não é o Bing com o Copilot, é o Copilot com o Bing, um pouco, tu vai ver que tem um tipo de resultado diferente. Inclusive, ele deixa te escolher o estilo de conversa, desde o mais criativo, que se tu usou já o Playground ou alguma coisa de programação, seria a temperatura da ferramenta lá da OpenAI, ou até mais preciso. Então aqui eu fiz, por exemplo, só de exemplo, você pode me criar um resumo de vídeos do YouTube e nisso ele me deu algumas sugestões de que ferramentas poderiam fazer isso, como por exemplo o Summarize Tech, que o que é legal, ele não só fala, como na Perplexity, mas ele dá o link caso eu queira consultar o que é esta ferramenta e eu consigo abrir, assim como esta outra aqui, mas espera que tem uma outra ferramenta que eu uso para fazer esse tipo de coisa que funciona muito melhor. Que no caso é a 12ª ferramenta nossa aqui, que é o Video Highlight. Essa aqui a ferramenta é muito bom, tu tem que estar logado para ele dar todos os resultados como a gente gostaria, mas depois de estar logado, basta tu vir aqui, colocar o link e pedir para resumir. E até uma surpresa, ele nem pediu para eu logar, então tá ótimo. Às vezes ele pede, acho que dependendo de onde é que tu acessa. Então eu peguei esse vídeo aqui, quando eu estava justamente estudando ideias de ferramenta
das que eu uso e outras que poderiam ser úteis para mim, e ele fez alguns resumos de tantos outros vídeos que eu vou te mostrar aqui, que é legal que ele faz não só o sumário ou resumo, mas também te dá a transcrição dependendo do vídeo. Alguns ele não dá, mas tu pode girar. Então, por exemplo, aqui diversos vídeos que eu fui consultando, que ao invés de eu ter que assistir, muito mais fácil eu só pegar em texto o resumo de todos os vídeos, ó. Pode dar uma olhada, o quão bom fica, já fica, se eu aperto aqui ele já me joga para a seção do vídeo de onde aquilo está sendo falado, o que facilita e muito o meu trabalho. E a nossa 13ª ferramenta é aquela que eu falei que gera cortes dos seus vídeos mais longos, que encaixa muito bem no meu fluxo de trabalho aqui, onde eu gravo vídeos mais longos, que depois são cortados e decepados para ir para Instagram, TikTok, Shorts do YouTube e tantos outros. E é essa ferramenta aqui, Opus Clips. Funciona super bem, super fácil. Tem diversas maneiras de como tu pode subir o teu arquivo aqui. Tu pode literalmente arrastar o arquivo, ou pode pegar o próprio link, como ele está mostrando ali, do Zoom, do Loom, do Google Drive, do YouTube, subir e dali ele corta. Já vou dar uma dica. Ao invés de pegar só um vídeo, por exemplo, do YouTube, que se for um vídeo como esse meu aqui que tu está assistindo, onde às vezes aparece a minha cara aqui no lado, às vezes eu apareço assim, não fica tão legal. Porque a tendência, os melhores vídeos, é quando está esta tela aqui, como tu está vendo, onde eu ocupo ela inteira, porque dele corta verticalmente onde eu estou. Então, por isso que eu gravo 2 vídeos separados. Um deles é esse que eu estou fazendo que vai para o YouTube, e outro está sendo gravado em outro programa que eu subo aqui, que fica, por exemplo, assim. Esse aqui é por exemplo, de um podcast, aí não era do YouTube, que eu gravo vindo de uma ideia de um e-mail, que eu gravo o podcast, que já serve como um arquivo de áudio, mas também eu subo aqui o vídeo, porque daqui, se eu clicar, ele mostra cortes que ele já descobriu ao longo do meu vídeo. Então ele mostrou aqui um preview de algum, ele dá um score da nota do que ele considera cada um desses cortes, se é melhor ou pior, e aqui eu posso bater o olho e ver se é bom ou não. Então vamos supor, desse vídeo aqui de uns 30 minutos, ele gerou quantos? Mais ou menos 16. Então, para ter uma ideia, a gente não aproveita todos, mas pelo menos uns 5 a gente consegue aproveitar. E eu posso vir aqui, clicar em editar, e aqui dentro ele vai ter mais algumas opções que eu posso mostrar onde ele escolheu esse corte, eu posso editar a legenda em si, eu posso cortar certas partes. Aqui na parte de design, eu tenho algumas outras opções, como adicionar o B-Rolls. No geral, esse B-Roll eu testei, ainda não funciona muito bem, mas está meio inicial, tanto que ele está escrito ali beta, eventualmente pode ser que ele volte a funcionar melhor. Ele tem auto-emojis e algumas outras opções, mas no geral a gente não complica muito. A gente pega o vídeo aqui como um todo, assim, bem simples, vê se tem algo muito errado aqui na legenda, que no geral ele tem feito muito bem, mas às vezes ele erra. Depois tudo que precisa fazer é, voltando aqui, eu só clico para baixar, no caso que a gente usa uma outra ferramenta para agendar, mas ele tem também aqui a opção para agendar para YouTube, TikTok, Reels e LinkedIn, que tu pode fazer diretamente pela ferramenta, basta conectar. E por último, uma ferramenta para lá de bacana que se chama ChatHub. Ela é muito boa, na verdade ela é uma extensão para o Chrome ou para o Edge, que ninguém mais usa agora, que pode usar no Chrome, que tu adiciona ela tem a versão gratuita que já funciona muito bem, mas eu peguei a versão paga, porque a versão paga eu paguei $35 e é uma vez que tu paga para sempre. Então para mim valeu a pena porque eu uso bastante. E qual que é a principal utilidade dela? Que é isso aqui que eu estou te mostrando na tela. Porque eu não sei você, mas o que eu fazia é que, às vezes, quando eu queria pesquisar certas coisas, eu tinha todas as minhas ferramentas de IA aqui que eu consultava ao mesmo tempo. Por quê? Porque algumas das perguntas eu queria ter diferentes visões para ver como essas respostas iam, ou por exemplo, no caso de criatividade, quero títulos para o vídeo do YouTube, títulos para copy, ou alguma coisa assim, eu não quero só uma me dizendo, eu quero várias delas me sugerindo para ter uma base maior para tomar minha decisão. E essa ferramenta aqui faz literalmente isso, só que já numa tela só. Então aqui eu posso vir e eu posso aqui escolher quais dessas ferramentas eu quero usar. Então tem nesse botãozinho aqui, que se eu vier em configurações aqui, ele me permite dizer quais delas eu quero escolher. Essa aqui do ChatGPT e do Claude, o que é legal? Ao invés de usar pela API, que tu pode pagar um custo bem caro, dependendo do tamanho do teu prompt, ele te deixa usar pela versão do Web App. Ou seja, se tu já está conectado na tua conta, no teu navegador, ele usa essa mesma conexão para fazer. Tanto que se eu entrar no ChatGPT agora, eu consigo ver a conversa que ele iniciou por aqui. Mesma coisa para o Claude. Então, eu venho aqui nessa parte, eu abro aqui o meu chat. Aqui eu posso escolher, na versão gratuita, tu pode ter 2 janelas. Depois de 3 em diante, tu pode usar algumas vezes, não lembro quantas vezes limitada, mas eventualmente ele fica te apurrinhando, dizendo para tu comprar. Eu já comprei de uma vez. E aqui eu escolhi algumas delas, inclusive o Perplexity, que é aquela que eu falei antes, o Pi, que é uma que eu comentei antes de outras alternativas ao ChatGPT. Essa é uma bem legal,
Caso tu queira saber mais, me avisa nos comentários que eu posso fazer um vídeo. E aqui a gente pode usar, por exemplo, o Llama 2, que é da Meta, ou alguma coisa assim. E vou, por exemplo, botar um prompt, que eu tenho aqui já, que eu falei num outro vídeo, sobre como eu quero aprender Python. E eu quero que ele me dê algumas instruções, e eu clico enviar. Olha que legal, ele já envia. Às vezes dá esse erro aqui no Claude, se enviar mais de uma vez, eu vi isso acontecendo. Mas é legal ver todas elas atuando e me dando uma resposta para eu comparar. Então aqui ele começa a fazer, no Bard ele começa a me dar algumas respostas do que eu deveria aprender, aqui a resposta do ChatGPT, do que ele considera, o Llama 2, o Perplexity. É bem bacana, porque eu consigo daí rapidamente, eu não uso sempre, tá? Às vezes daí eu vou tirar para 3 para conseguir ver um pouco mais de contexto, às vezes tem até uma versão aqui que eu consigo usar com imagens, mas é bem legal porque te permite testar rapidamente para coisas rápidas em múltiplas ferramentas de LLMs. No final, se tu usar essas ferramentas do jeito certo, elas podem te ajudar e muito a ganhar dinheiro, como esse cara aqui que fez mais de 5 milhões de reais usando o ChatGPT, mas com um grande porém que tem que prestar atenção. Mas para descobrir, toca no vídeo aí e assiste que tu já vai entender.